Nikola Tesla inventou o século XX. O controle remoto que você usa, o rádio, os motores elétricos e a própria corrente alternada que ilumina esta sala, tudo veio da mente dele. Mas então, por que o homem que literalmente iluminou o mundo morreu sozinho, sem dinheiro e vigiado de perto pelo FBI? A resposta não está apenas no que ele inventou, está no que ele quase inventou. Nós vamos analisar as 5 maiores invenções de Nikola Tesla, mas a última vai te surpreender, porque a 5ª invenção não é só mais um item genial em uma lista. É a ideia proibida que foi sabotada por banqueiros, confiscada pelo governo e apagada da história. A invenção que pode ter sido o verdadeiro motivo pelo qual ele foi sabotado. Vamos começar com a invenção número 1, o controle remoto. Hoje parece banal, você tem dezenas deles em casa, mas em 1898 era pura bruxaria. Naquele ano, em um Madison Square Garden lotado em Nova York, Tesla subiu ao palco com um tanque de água e um pequeno barco de metal. Ele começou a dar ordens ao barco. Vire à esquerda. O barco virava. Pare. O barco parava. Acenda as luzes. As luzes acendiam. A multidão estava em choque. A imprensa especulava. Seria telepatia, magia negra? Alguns jornalistas sugeriram que havia um macaco minúsculo treinado escondido dentro do barco, pilotando-o. Quando Tesla finalmente abriu o compartimento e mostrou apenas um emaranhado de fios e tubos de vácuo, o público ficou ainda mais confuso. O que eles estavam vendo era o primeiro teleautomaton do mundo, um dispositivo controlado por ondas de rádio. Tesla não inventou um brinquedo. Ele criou a base para a robótica moderna, os drones e, claro, o controle remoto. Ele viu isso não como um barco, mas como uma arma futura, um torpedo guiado que poderia acabar com as guerras. Mas o mundo só viu bruxaria. Se controlar um barco à distância parecia mágica, imagine enviar vozes e música pelo ar. Isso nos leva à invenção número 2, o rádio. O nome que você associa ao rádio é Guglielmo Marconi. Foi ele quem ganhou o Prêmio Nobel em 1909 por essa invenção. Mas isso é uma das maiores injustiças da história da ciência. Anos antes de Marconi transmitir seu primeiro sinal, em 1893, Nikola Tesla já estava fazendo demonstrações públicas dos princípios do rádio em St. Louis. Em 1900, o escritório de patentes dos Seios concedeu a Tesla as patentes que descreviam em detalhes os componentes fundamentais da transmissão de rádio. Quando Marconi tentou registrar sua patente nos ICISA, ela foi negada, citando o trabalho anterior de Tesla. Mas Marconi era um empresário implacável com investidores poderosos, como Andrew Carnegie e Thomas Edison. Enquanto Tesla focava em visões maiores, Marconi usou sua influência para pressionar o escritório de patentes. Em 1904, o escritório reverteu sua decisão e, inexplicavelmente, concedeu a Marconi a patente. Tesla, furioso, iniciou uma batalha legal que consumiria seu dinheiro e sua energia pelo resto da vida. Ele nunca veria a justiça ser feita. Apenas em 1943, meses após Tesla morrer sozinho e falido, a Suprema Corte dos Estados Unidos finalmente anulou a patente de Marconi. A corte restaurou a primazia das patentes de Tesla, reconhecendo-o como o verdadeiro pai do rádio. Mas, para Tesla, era tarde demais. Essa batalha pelo rádio drenou seus recursos, mas sua contribuição mais fundamental para o dia a dia é uma que muitos nem sabem que existe. A invenção número 3 é o motor de indução. Você não o vê, mas pode ouvi-lo. Ele está no seu liquidificador, ventilador, máquina de lavar e nas gigantescas máquinas que movem as fábricas. Antes de Tesla, os motores de corrente contínua eram o padrão. Ineficientes, complexos e exigiam escovas de metal. Essas escovas criavam faíscas e precisavam de manutenção constante. Tesla teve uma visão, literalmente. Em 1882, andando por um parque em Budapeste, a ideia lhe veio à mente como um raio. E se em vez de fazer o rotor girar mecanicamente, você criasse um campo magnético que girasse ao redor dele, puxando o rotor consigo sem qualquer contato físico? Ele criou um motor de indução que funcionava com seu sistema de corrente alternada.
Era simples, elegante, barato e quase indestrutível por não ter peças de desgaste. Era a máquina perfeita. Este motor é a razão pela qual a Revolução Industrial realmente decolou. E hoje é o coração da tecnologia mais moderna, os carros elétricos. Sim, a empresa Tesla Motors não tem esse nome por acaso. Ela funciona com base no mesmo princípio genial que Tesla imaginou em um parque há mais de um século. Esse motor, no entanto, precisava de um tipo específico de eletricidade para funcionar. E isso nos leva à invenção número 4, a corrente alternada e a guerra das correntes. No final do século XIX, o mundo estava sendo iluminado, mas o homem que o iluminava era Thomas Edison. Edison havia construído um império baseado na corrente contínua, ou DC. Mas a DC tinha um problema fatal. Ela não viaja bem. A energia se perdia rapidamente, exigindo uma usina de energia a cada 2 quilômetros. Era impossível abastecer cidades inteiras. Nikola Tesla, que trabalhou brevemente para Edison antes de ser ridicularizado por ele, sabia a resposta: corrente alternada, ou AC. O sistema AC de Tesla podia ter sua voltagem aumentada por transformadores, enviada por centenas de quilômetros com perda mínima e então diminuída para abastecer casas e fábricas com segurança. Era a solução óbvia. Edison viu o AC não como um progresso, mas como uma ameaça existencial ao seu império. E assim começou a Guerra das Correntes. Edison, o mestre das relações públicas, lançou uma campanha de difamação brutal para convencer o público de que a corrente alternada era mortal. Ele queria associar o sistema de Tesla ao perigo. Para provar seu ponto, Edison e seus assistentes começaram a eletrocutar animais publicamente usando AC. Cães vadios, gatos e até cavalos foram mortos em demonstrações horríveis. O ato mais sombrio dessa campanha foi quando Edison promoveu o uso do AC na primeira cadeira elétrica, para que os jornais publicassem que o condenado havia sido Westinghouse, uma referência direta a George Westinghouse. Tesla e Westinghouse revidaram da única maneira que podiam, mostrando ao mundo a beleza e a segurança do AC. A grande chance veio em 1893, na Feira Mundial de Chicago. Enquanto Edison fez uma oferta baixa para iluminar a feira com sua DC, Westinghouse e Tesla venceram o contrato. Eles iluminaram a Cidade Branca com centenas de milhares de lâmpadas incandescentes alimentadas por AC. Foi a primeira vez que o público em massa viu o poder e a escala da luz elétrica. Foi um espetáculo que mudou o mundo. A vitória final veio nas Cataratas do Niágara, onde construíram a primeira usina hidrelétrica do mundo, realizando o sonho de infância de Tesla. A guerra acabou. A corrente alternada venceu. O sistema de Tesla é o sistema que alimenta o planeta até hoje. Ele venceu Edison. Ele iluminou o mundo. Ele deveria ser o homem mais rico e famoso do planeta. Mas então, ele foi longe demais. Isso nos leva à invenção final. A número 5. A invenção proibida. A Torre Wardenclyffe. Depois de vencer a Guerra das Correntes, Tesla não estava satisfeito. Ele não queria apenas enviar energia por fios. Ele queria libertar a humanidade deles. Ele imaginou um sistema global de energia sem fio. Ele acreditava que poderia usar a Terra e a ionosfera como um condutor gigante, enviando energia elétrica para qualquer ponto do globo, sem fios. Navios no mar, aviões no ar e casas em vilarejos remotos teriam acesso à energia limpa e ilimitada. Para construir seu sonho, ele precisava de um investidor. Ele foi até o homem mais poderoso de Wall Street, o banqueiro J.P. Morgan. Tesla astutamente vendeu o projeto não como energia livre, mas como um sistema de comunicação global. A ideia era enviar mensagens e imagens através do Atlântico, vencendo Marconi. Morgan, vendo o potencial de lucro em controlar as comunicações, deu a Tesla o financiamento inicial. Em 1901, em Long Island, a magnífica Torre Wardenclyffe começou a ser erguida. Uma estrutura de 57 metros de altura sobre um poço profundo era a obra-prima de Tesla. Mas então, Marconi conseguiu enviar um simples S através do Atlântico. O mercado enlouqueceu e J.P. Morgan ficou nervoso.
Ele perguntou a Tesla por que não estava focado em competir. Foi aí que Tesla confessou seu verdadeiro plano. A torre não era apenas para mensagens, era para energia. A lenda diz que foi nesse momento que J.P. Morgan fez a pergunta que selou o destino de Tesla. Se qualquer um pode captar a energia, onde colocaremos o medidor? Tesla, o humanitário, via um futuro de energia livre para todos. Morgan, o banqueiro, viu um investimento sem retorno. Se não podia ser medido, não podia ser cobrado. J.P. Morgan cortou o financiamento instantaneamente. E mais, usou sua influência para garantir que nenhum outro banqueiro em Wall Street jamais investisse em Tesla. Tesla implorou, mas foi rotulado como um sonhador, um louco. O pânico financeiro de 1907 destruiu qualquer esperança restante. A torre, seu maior sonho, ficou como um esqueleto enferrujando. Em 1917, foi demolida e vendida como sucata para pagar as dívidas de Tesla. O gênio teve um colapso nervoso do qual nunca se recuperou totalmente. Ele passou o resto da vida em hotéis, cada vez mais recluso. Quando morreu em 1943, agentes do FBI invadiram seu quarto antes mesmo que seu corpo fosse removido. Eles apreenderam todas as suas anotações, seus projetos e pesquisas, mais de 2 caminhões de papéis. Por que o governo estaria tão interessado nos papéis de um inventor fracassado? Porque eles sabiam o que ele quase construiu. Eles classificaram seus documentos como top secret, e muitos deles permanecem selados até hoje. A Torre Wardenclyffe não foi um fracasso financeiro. Foi a invenção que o sistema não podia permitir que existisse. Nikola Tesla não foi um inventor. Foi um visionário que viu um futuro que o mundo não estava pronto para aceitar. Se esta jornada pela mente de Tesla te ajudou a entender o gênio e a tragédia dele de uma forma que você nunca viu antes, a melhor forma de apoiar o canal é deixando seu like e se inscrevendo para não perder a próxima investigação. E eu quero saber sua opinião. Você acha que a Torre Wardenclyffe teria funcionado? E o mundo seria diferente se a energia fosse de graça? Deixe sua resposta nos comentários.